E aí, galera, beleza? Vocês já pararam para pensar no que acontece com a gente depois que a gente morre? Parece mórbido, eu sei, mas a real é que todo mundo um dia vai passar por isso. E por mais bizarro que pareça, o corpo humano continua trabalhando mesmo depois que a gente bate as botas. E nesses primeiros 5 minutos após a morte, rola um monte de coisa bizarra que você nem imagina. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tudo começa com o último batimento cardíaco. Sem o oxigênio sendo bombeado, o cérebro, nosso maestro da consciência, começa a apagar as luzes, desligando os setores um a um. Estudos mostram que, mesmo após a parada cardíaca, o cérebro pode continuar funcionando por até 5 minutos. Isso significa que, tecnicamente, você ainda está lá, assistindo ao show da plateia VIP do seu próprio corpo. Bizarro, né? E aqueles relatos de pessoas que morreram e viram tudo do teto? Pode ser esse intervalo entre a vida e a morte total do cérebro dando um último suspiro. Com o corpo em modo avião, os músculos, antes tensos e prontos para a ação, decidem tirar umas férias. Bexiga, intestino, pálpebras. Tudo entra em modo deixa a vida me levar. A máscara da vida cai. O rosto perde a expressão, a mandíbula se solta e os olhos ficam fixos, como se estivessem presos em um loop infinito. É por isso que a galera que precisa de um transplante tem que correr contra o tempo. Cada minuto é precioso. Lá pelos 3 ou 4 minutos, a tela do nosso querido cérebro começa a apresentar aqueles pixels de quando o jogo trava. As conexões neurais, antes vibrantes e transmitindo informações à velocidade da luz, começam a se apagar uma a uma, como um efeito dominó implacável. A autólise é como se o corpo dissesse: já que ninguém está usando, vou reciclar as peças. As enzimas digestivas, como aqueles amigos que adoram um rango, começam a dar um fim em tudo, de dentro para fora. É a decomposição dando seus primeiros passos na pista de dança. E quando você pensa que o corpo já deu tudo o que podia dar, ele te lança mais uma surpresa. A pele, a fronteira entre nós e o mundo exterior, decide esticar sua estadia por aqui. Acredite se quiser, a pele pode continuar vivinha da Silva por até 24 horas após a morte. É como se ela se recusasse a aceitar o fim da festa. E por falar em festa, prepare-se para o último grito da banda. Mesmo com o corpo em modo offline, algumas partes ainda podem se mexer. Espasmos, contrações involuntárias, reflexos musculares. Tudo isso pode rolar minutos após a morte, como se o corpo estivesse dando seus últimos suspiros elétricos. Lembra que a gente falou lá no começo sobre o corpo esfriar? Então é por volta dos 5 minutos que a temperatura corporal começa a cair de verdade. Esse processo, conhecido como algor mortis, é o pontapé inicial para a grande transformação que o corpo vai passar nas próximas horas. E acredite em mim, o que vem depois é ainda mais bizarro. E aí, galera? Viajamos juntos nesse rolê mórbido pelos primeiros 5 minutos após a morte. Mas calma, a aventura não acaba por aqui. O corpo humano é um parque de diversões bizarro e cheio de mistérios. E a gente acabou de dar o primeiro passo nesse universo macabro. E agora que você sabe o que acontece em apenas 5 minutos, imagina o que acontece em 1 hora ou em um dia inteiro. Se você curtiu essa viagem e quer desvendar os próximos capítulos da saga da decomposição humana, deixa aqui nos comentários. Parte 2. Porque, acredite em mim, o que vem depois é de arrepiar os cabelos. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma das nossas bizarrices. Valeu, galera!